O planeta vive momentos graves e dramáticos e, infelizmente, uma grande parcela da humanidade não tem ideia do que está acontecendo. Os seres humanos, vivendo na dimensão física, sofrem uma espécie de hipnose que os mantém presos aos estreitos limites do mundo físico, ignorando a realidade extrafísica. Ignoram quase que completamente os bastidores da batalha entre o bem e o mal, que se desenrola nas dimensões extrafísicas e o reflexo desses conflitos no mundo da matéria. Importantes transformações estão ocorrendo no mundo extrafísico que provocarão grandes mudanças no nosso planeta e que passam despercebido pelos que habitam o mundo físico. A ideia é que grande parte dos seres humanos tem em relação à vida além da matéria é um tanto ingênua e romântica, fruto do desconhecimento ou, provavelmente, induzidos por romances mediúnicos que narram histórias de amor com toques novelescos, pitadas de sofrimento e conflitos, mas que no final tudo se encaixa e termina bem. Seria muito bom se isto fosse a verdade. A realidade do mundo extrafísico é bem diferente. Nas regiões inferiores do mundo astral, existe muito desequilíbrio, muito sofrimento e muita dor. São regiões habitadas por espíritos atormentados, vivendo seus próprios pesadelos, aprisionados em suas próprias criações mentais. Possuidores de uma memória quântica, trazem dentro de si todas as experiências, maldades, crimes que praticaram ao longo de suas inúmeras encarnações e, devido ao sentimento de culpa que carregam pelos erros cometidos, geram criações mentais doentias que se refletem com exatidão no plano extrafísico. Como na dimensão extrafísica os pensamentos são objetos reais devido à plasticidade da matéria astral, pensamentos desequilibrados criam formas, e essas criações mentais doentias geram no plano extrafísico inferior uma paisagem de pesadelo e terror. É oportuno esclarecer que, para quem habita essas regiões inferiores no plano extrafísico, essas criações mentais são tão reais quanto a matéria é real para quem vive no mundo físico, uma vez que é o cérebro quem cria as imagens e dá um significado ao que a pessoa vê. A realidade que o espírito vê são criações dos seus próprios pensamentos que permanecem gravitando em seu entorno. E o cérebro desses espíritos, em alto grau de desequilíbrio mental, constrói imagens com base nos seus respectivos arquivos de memória. Essas criações mentais ou formas de pensamento produzem nessas regiões inferiores uma paisagem assustadora, uma paisagem de pesadelo, que guarda muitas semelhanças com filmes de terror. Essas criações mentais doentias também geram nas regiões extrafísicas inferiores uma paisagem agressiva, hostil, onde a vegetação é ressequida e rasteira, as árvores são secas e retorcidas, uma paisagem formada por intermináveis desfiladeiros, com vales obscuros e córregos com águas pastosas que exalam um odor extremamente desagradável, correndo entre montanhas surpreendentemente altas e íngremes, escorregadias recobertas de musgos. Os fluidos densos dessas regiões sombrias exalam um cheiro não agradável, o ar quase irrespirável. Apesar dos raios solares penetrarem nessas regiões, nevoeiros intensos e constantes envolvem tudo em uma espécie de penumbra, tornando o ambiente escuro, sombrio, de aspecto fantasmagórico. Lembrando que esta informação é oriunda do livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual. O link para adquirir o livro está aqui no primeiro da descrição. Fica difícil para quem habita o plano físico
compreender a vida na esfera extrafísica e o que é descrito a respeito dessas regiões parecem fantasias ou mesmo ficção. Infelizmente, os fatos que pretendemos narrar não são fantasias e tampouco ficções, correspondem à realidade das atividades de saneamento e higienização do plano astral inferior, realizadas por nós, os guardiões, pelos pais velhos e demais espíritos que atuam nessas regiões inferiores, trabalham intensamente neste processo de transição planetária. Recebemos a permissão dos planos maiores para falar das nossas atuações nos bastidores da realidade extrafísica, tendo em vista que grande parte da humanidade não tem a menor noção dos momentos dramáticos que o nosso planeta está atravessando. Queremos falar de verdades, até mesmo aquelas que, porventura, não sejam ligadas a crenças e práticas religiosas. Estamos vivendo momentos decisivos da nossa história planetária e grandes transformações estão acontecendo neste exato momento. A grande verdade é que estamos no começo do fim de uma era na Terra e queremos trazer à tona fatos reais e o trabalho que está sendo realizado nestas regiões inferiores do plano extrafísico. Narrar nossas atividades do dia a dia, além dos limites da matéria, falar do que está ocorrendo no plano extrafísico e grande parte das pessoas ignoram fatos reais e que estão ocorrendo neste exato momento em que o auge da transição planetária está acontecendo. Falar dos planos nefastos e das estratégias da maldade organizada para dominar a Terra e manter as pessoas sob o seu domínio. Falar da batalha decisiva entre forças opostas, onde o bem e o mal se enfrentam. Enfim, vamos abordar temas que desmistificam as ideias ingênuas e românticas que os encarnados fazem a respeito da realidade além das fronteiras da morte. Perdidos em fantasias sobre o mundo espiritual, por ocasião da perda do corpo físico, muitos se decepcionarão quando ingressarem na dimensão extrafísica. O plano astral, como não poderia ser diferente, é habitado por seres humanos, e estar vivendo em outra dimensão não significa que a pessoa mudou radicalmente a sua maneira de pensar, sentir ou agir. É ingênuo pensar que, com a morte do corpo físico e o ingresso no plano além da matéria, o espírito, num passe de mágica, se libertou dos velhos hábitos adquiridos nos tempos em que vivia no mundo físico. Os chamados, entre aspas, mortos, não vivem no país das maravilhas dos contos de fadas, usando vestes esvoaçantes, levitando no espaço, por entre paisagens paradisíacas, apenas porque perdeu o corpo físico e ingressou no mundo extrafísico. É evidente que nas dimensões superiores do plano astral existem paisagens de intensa beleza, colônias onde espíritos felizes se encontram em processos de aprendizado e refazimento. Contudo, a grande maioria dos espíritos estão muito distante da santidade e sem a mínima condição moral, energética e espiritual para alcançarem essas regiões mais elevadas. Tementes e atormentados pelos remorsos e sentimento de culpa, eles vivem em regiões inferiores do plano astral, em locais de sofrimento e dor. Isso acontece porque, com a morte do corpo físico, a maioria dos seres, ao ingressarem no mundo extrafísico, reproduzem suas referências mentais, pensam e criam formas de acordo com essas referências e vivem, portanto, aprisionados em suas próprias criações mentais, e todas as vibrações do pensamento se refletem fielmente no mundo extrafísico devido à plasticidade da matéria astral. Este foi mais um trecho deste precioso livro.
com informações imprescindíveis. É por isso que é tanto salientado aqui o processo de transformação da mente e o equilíbrio das emoções, para que essas condições sejam superadas e no processo de desenlace do corpo físico para a realidade espiritual extrafísica, o indivíduo venha a permanecer em uma condição de estabilidade, proporcionando a si mesmo o equilíbrio e harmonia perpétua dos seus veículos extrafísicos. Eu agradeço profundamente a sua presença aqui. Caso possa, curta, se inscreva no canal e também compartilhe com a pessoa que ressoa com a sua frequência. Muita paz e luz.